queridos alunos do segundo ano do ensino médio. Bom dia, professores, colegas de trabalho. Bom dia a todos vocês que nos acompanham aqui no canal Eu, Você e a Ciência. Continuando aqui a nossa série do livro maravilhoso da Marta Reis, a primeira aula do segundo ano do ensino médio na disciplina de Química. Iremos abordar alguns conceitos sobre meteorologia e as variáveis do clima. Nessa primeira unidade, vamos discutir assuntos que envolvem variáveis como temperatura, pressão, volume, umidade relativa do ar, comportamento da matéria no estado gasoso. Todas são usadas na meteorologia para a previsão do tempo e, portanto, para retratar o clima. O clima depende principalmente das seguintes características geográficas da região: tipo de relevo, proximidade do oceano e distância em relação ao Equador ou aos polos. Cada uma das regiões do planeta apresenta um clima padrão, que se repete regularmente a cada período do ano, fruto das características próprias de cada lugar. A meteorologia analisa algumas variáveis da atmosfera e, a partir desses dados, consegue prever com alguma antecedência se em uma região de clima tropical, por exemplo, vai se formar uma tempestade ou se existe possibilidade de chuva em uma região de clima semiárido. Entender como as variáveis afetam esses fenômenos nos ajuda a compreender melhor as notícias e nos posicionar diante dos fatos. Vamos ver agora uma notícia, que saiu no jornal e introduziremos então a teoria cinética dos gases. Foi notícia: meteorologia hoje, barômetros, termômetros e higrômetros. Você provavelmente ouviu que quanto mais palpiteiros houver, piores os resultados, talvez como referência a uma empresa ou até uma equipe esportiva. A ideia é que quanto mais pessoas estiverem envolvidas em um projeto, maior a chance de que o resultado cause confusão, seja chato ou simplesmente horrível. De certa forma, a atmosfera é uma das situações em que há fatores demais dando palpite. A gravidade, luz solar, rotação, zonas de pressão conflitantes, oceanos frios, desertos quentes, cadeias de montanhas e correntes de ar fortíssimas, para mencionar alguns. Essas forças constantemente forçam a atmosfera a se mover, e compreender o que ela está fazendo a cada dado momento requer muito estudo e observação. 3 propriedades essenciais: pressão, temperatura e umidade, devem ser medidas constantemente para se compreender o funcionamento da atmosfera. Por isso, a meteorologia não emergiu realmente como ciências antes do século XVII, quando foram inventados o barômetro, que mede confiavelmente a pressão do ar, e um termômetro preciso para medir temperaturas. Antes do final daquele século, os cientistas também desenvolveram higrômetros confiáveis para medir a umidade. Esses instrumentos, bem como medidores do nível de chuva, permitiram melhoras no planejamento agrícola e nas viagens marítimas. Por volta do final do século XIX, os meteorologistas estavam usando balões meteorológicos para estudar as camadas superiores da atmosfera. Ao fazê-lo, conseguiram descobertas essenciais sobre a pressão do ar em altitude elevada e os padrões do vento. Com isso, eles puderam descobrir o papel desempenhado pelos centros de baixa pressão na determinação de padrões meteorológicos. Você já deve ter visto o apresentador apontar para eles em uma previsão do tempo na TV. O ar mais frio e denso avança em espiral para as áreas mais quentes e de pressão mais baixa, vindo de regiões vizinhas. Isso leva o ar quente a subir para a parte superior da atmosfera,
onde se espalha para todos os lados. Essas formações são conhecidas como ciclones. Não confundir com furacões e tufões, que em algumas regiões recebem o nome de ciclones. Mas essa elevação do ar não acontece apenas em um centro de baixa pressão. Também acontece quando duas massas de ar colidem em uma frente. Em ambos os casos, o ar elevado muitas vezes forma nuvens e sistemas de tempestades. Com essas descobertas, os meteorologistas estavam mais preparados para prever o tempo. Não estavam mais apresentando palpites informados baseados em reconhecimento de padrões, mas sim compreendendo como funciona de fato a atmosfera. Aqui então um barômetro, né, que é um dos instrumentos utilizados para a previsão do tempo. Você acabou de ler uma matéria que fala sobre os diversos fatores que influenciam o comportamento da atmosfera, a complexidade que envolve as previsões meteorológicas, como se formam os ciclones, que são diferentes dos furacões, e eu convido vocês a pesquisarem aí como se formam os furacões. Introduzindo aqui então o nosso conteúdo de química, vamos observar algumas imagens aqui. A gente com o compressor aqui, ou no posto de combustível, né, enchendo o pneu do carro, ou aqui os aerossóis aqui dos desodorantes, né? Então iremos começar a falar sobre o gás ideal, o conceito de gás ideal. As nuvens nem têm forma definida, nem volume constante. Isso significa que são feitas de gás? Como o ar dentro dos pneus consegue sustentar o peso de um carro, por que não podemos aquecer ou incinerar nenhuma embalagem de aerossol ou de spray? GLP é a sigla de gás liquefeito de petróleo e consiste em uma mistura de hidrocarbonetos, propano e butano, que pode ser armazenada na forma líquida sob pressão moderada. Para responder essas perguntas e muitas outras que surgem no nosso dia a dia, como quando cozinhamos um alimento, observamos um veículo movido a GLP, o gás liquefeito de petróleo, ou enchemos balões para uma festa. Precisamos entender como um gás se comporta. O comportamento ou estado de um gás é caracterizado quando conhecemos os valores exatos de seu volume, de sua pressão e de sua temperatura. Essas grandezas são denominadas variáveis de estado de um gás. Cada conjunto específico de valores de volume, pressão e temperatura, o famoso PVT, Povotor, que a gente tanto estuda dentro de sala de aula, caracteriza um estado diferente do gás. Não podemos observar o comportamento das partículas, átomos ou moléculas de um gás, mas podemos fazer vários experimentos com os gases e, a partir dos resultados desses experimentos, criar um modelo para o comportamento dessas partículas. A teoria cinética dos gases, ou teoria do gás ideal, é isso, um modelo, logo sem existência física real, utilizado para explicar de modo geral o comportamento dos gases. O ar atmosférico também contém partículas sólidas em suspensão, além de vapor de água. Pessoal, então eu convido vocês a fazerem alguns experimentos aí em casa para que a gente possa entender um pouco o comportamento de um gás. Vamos ver aqui. Experimento 1 sobre propriedade dos gases. O gás exerce pressão. Materiais necessários serão uma garrafa PET vazia, limpa e seca, com tampa de rosca. Aquelas garrafinhas de água mineral mesmo, tá? Um prego, uma panela ou tigela funda, uma jarra e água. O que vocês vão fazer aí? Cuidadosamente faça um furo na base da garrafa PET com o prego. Coloque água dentro da tigela,
coloque a garrafa dentro da tigela com água. Com a ajuda da jarra, coloque água dentro da garrafa e feche com a tampa. Levante a garrafa retirando-a da tigela, segurando pelo gargalo. O que você observa? Cuidadosamente, abra a tampa da garrafa e responda o que acontece. Esse é o nosso experimento de número 1. Então você vai pegar lá a garrafinha de água mineral, tira a tampinha dela, faz um furinho assim com prego, tá? Pode dar uma esquentadinha no prego, faz um furo na parte inferior aqui na lateral da garrafa. E aí você vai pegar a tigela com água, né, já cheia de água. Você vai colocar essa garrafa dentro dessa tigela. E aí você vai pegar a jarra com água, acabar de encher essa garrafinha de água mineral de água. Depois você tampa, tá? E aí você vai pegar pelo gargalo assim a garrafa e subir, tirando da tigela. E aí você vai responder aquelas duas perguntas lá. O que acontece quando você coloca e o que acontece quando você tira a garrafa de dentro da tigela com água. O experimento de número 2. O gás ocupa espaço. Os materiais necessários são um copo, uma folha de papel, uma panela ou tigela funda, mais alta que o copo, e água. Como fazer? Amasse a folha de papel e coloque-a bem no fundo do copo. Vire o copo de cabeça para baixo para ter certeza que o papel não vai cair. Encha a panela ou a tigela com água. Vire o copo de cabeça para baixo novamente e, mantendo-o na posição vertical, empurre-o para dentro da panela com água. Aguarde alguns instantes e retire o copo. O que ocorreu com o papel? Experimento número 3. O gás expande e contrai. Materiais necessários: uma garrafa PET transparente, mais uma vez uma garrafinha de água mineral. Um balão, uma bexiga de aniversário, duas tigelas ou vasilhas fundas, uma com água quente, a outra com água gelada. Pessoal, então vocês vão pegar aí esse balão, encaixar na boca da garrafinha de água, da garrafa PET vazia. Tem dois recipientes aí, um com água quente e outro com água fria. O que você vai fazer? Você vai pegar a garrafinha, introduzir na tigela com água quente, esperar alguns minutos, observar aí o comportamento do balão, né? Observar o fenômeno, retirar. Depois colocar a garrafinha de novo na tigela com água gelada e novamente observar o fenômeno que ocorre. Faz um relatório bem definido dos passos que você observou aí nesse experimento, depois compartilhe conosco respondendo aí as questões que foram levantadas. Bom, investigue como você explica o resultado da parte 1 do nosso experimento. Por que o comportamento da água dentro da garrafa muda quando abrimos a tampa? Como você explica o que ocorreu com o papel dentro do copo quando ele é colocado de cabeça para baixo dentro da tigela com água? Como você explica os fenômenos observados na parte 3 do nosso experimento? Por que eles ocorrem dessa maneira? Deixe aí também sugestões, tá? De um experimento por meio do qual seja possível verificar se os gases possuem massa ou não. Pessoal, essa aqui é a nossa aula de número 1, é a nossa primeira aula do segundo ano do ensino médio. Nós ficaremos por aqui e na próxima aula continuaremos o estudo dos gases. Foi um prazer tê-los aqui, um forte abraço e até a próxima aula.